shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. No rival. Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'll find my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own, never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. I got no, 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 no rival. No rival. Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. E para você que está tendo contato aqui com a gente pela primeira vez, não esquece de clicar no sininho, esquece de se inscrever em todas as redes sociais, deixa um like, compartilha. A gente está presente em todas as redes sociais, LinkedIn, TikTok, Instagram, onde você quiser, você vai encontrar a gente. A gente também está nos maiores players de podcast, estamos no Spotify, estamos no Google Cast, enfim, tudo que você acha, gente. A gente está Carreiras no Canadá, você vai encontrar a gente. Fala, pessoal que está assistindo Carreiras no Canadá. Temos uma dica sensacional para você que sonha em estudar fora do Brasil. A Step in Canada é uma empresa especializada em te dar a melhor solução para você que sonha em fazer um curso fora do Brasil, seja estudar inglês, seja fazer um mestrado, seja fazer um doutorado. É muito difícil, são decisões que podem impactar a sua vida. Nada mais justo do que você ter uma empresa especializada. Entre em contato com a Step, eles estão no Instagram, na Step in Canada, e tem o site stepintercambio.com, uma solução humanizada, tentando entender o que é melhor para você, não aquela empresa que tem um portfólio de poucas universidades e vai tentar te empurrar aquela que fica mais cara. A Step tem contrato com milhares de universidades e certamente vai buscar a melhor opção adequada ao seu perfil. Para você que sonha em migrar para o Canadá, para você que sonha em ter um visto de trabalho canadense, para você que sonha em ter um visto de turista do Canadá, a melhor solução é justamente ter assessoria da TFA, consultoria especializada em imigração canadense. É a nossa grande parceira. Nós, Carreiras no Canadá, estamos dentro da TFA Studios e temos um cupom sensacional para você com 15% de desconto na consulta com o Terry. Então entre em contato com eles, TFA Canada Immigration no Instagram e terryferreira.ca. Mas faça direito e faça o seu dever de casa. Assista todos os podcasts nossos
estude bastante, aí sim faça a sua consulta. Eu tenho certeza que o Terry vai conseguir a solução ideal para o seu caso. E para você que deseja viajar, para você que quer sair um pouquinho do Canadá, relaxar, de repente pegar uma praia em Cuba, de repente fazer aquela viagem dos seus sonhos na Europa, de repente rever a família no Brasil, a melhor opção no Canadá é a Mandala Travel. Você vai ter todos esses pacotes, soluções fantásticas para aquele seu tão merecido descanso. Entre em contato com eles, mandalatravel.ca ou no telefone 416-855-1363 ou no site deles, mandalatravel.ca. E para você que está no Brasil e quer vir para o Canadá, nós temos um super cupom de desconto com a Mandala Travel, chama Carreira 100, onde você terá $100 de desconto para vir aqui nos visitar. Vem aqui no estúdio, hein? Vou cobrar isso. E para você que envia dinheiro para o Brasil, que envia dinheiro para sua mãe, que envia dinheiro para o seu pai, que envia dinheiro para apostar, enfim, que envia qualquer tipo de dinheiro para fazer o que você quiser. A melhor solução existente no Canadá para você é a Brasil Remitência. Brasil Remitência atua há 31 anos no mercado canadense. A dona da Brasil Remitência é a Ângela, um amor de pessoa, a madrinha da comunidade brasileira. Então, a Brasil Remitência é a solução para os seus problemas. Há cotações extremamente competitivas, tem um website super eficaz onde você vai poder fazer a sua transação tranquila, sem a menor dor de cabeça. Entre em contato com eles, brasilremitência.com ou no Instagram, Brasil Remitência Online. Você terá todas as informações que você deseja e com um atendimento sensacional. Recomendo bastante. E para você que acabou de chegar no Canadá, você sabia que o seu primeiro imposto de renda precisa ser feito por um consultor licenciado? Como que você vai fazer isso e quem você vai confiar? A nossa solução é sempre o Edgar, da MB Group Tax Solutions. Ou para você que quer abrir uma empresa, qual a melhor solução? Você vai abrir uma corporation, vai abrir uma partnership? O que você vai fazer? Para você que tem negócios no Brasil e não sabe qual é a melhor forma para você declarar o seu imposto de renda, o Edgar tem todas essas soluções para você. Com anos de experiência no mercado canadense e no mercado brasileiro, pode ter certeza que não existe uma melhor assessoria. Entre em contato com eles no Instagram, mbtax_solutions ou mbtaxsolutions.com. Os links estão aqui na descrição também. Fala pessoal, e para vocês que estão interessados em adquirir sua primeira casa aqui no Canadá, a dica sensacional é o John. O John é aquela pessoa que vai avaliar o seu perfil de crédito e vai buscar a melhor solução no mercado. Com a certeza que você vai encontrar os melhores e menores juros do mercado canadense. Todas as informações do John estão aqui no link abaixo. Bom, hoje a gente tem o prazer, né, de estar aqui com a Adriana, ela que é esposa de um amigo meu que eu conheci por coincidência na França num evento de heavy metal. Tem muita coisa que a gente vai conversar. A profissão dela é uma que a gente não conversou ainda no Carreira, então eu fiquei muito interessado quando ela veio falar com a gente. E eu acho que ela tem muita coisa para agregar a vocês, não só pela profissão dela, como também por ela morar em Quebec. A gente sempre fala que Quebec é outro país, e ela vai explicar isso pra gente. Muito bem-vinda ao Carreiras no Canadá, Adriana. Muito obrigada, Rodrigo. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu acompanho o podcast, adoro. Então, é uma honra estar aqui participando e, né, espero poder ajudar o pessoal. Não apenas, né, falando das terapias naturais, mas falando da história da gente, né? Sempre o pessoal pega um gancho ou outro aí em algumas nuances. Então, tomara que ajude. E Quebec, né? Que realmente Quebec, gente, é outro país. Bom demais. Então começa contando pra gente como que foi o início da sua carreira lá no Brasil. Bom, no Brasil eu era professora, né? Eu fiz pedagogia, fui professora de informática nas escolas, então eu dava aula desde os pequenininhos até o ensino médio, mas no Brasil, naquela época, nem sei hoje mais se ainda tem, né? Porque as crianças já nascem com o computador na mão, mas naquela época eu dava aula de informática educacional. Enfim, então chegando aqui no Canadá, eu já sabia, né, não foi uma surpresa, porque a gente fez uma grande preparação aí para a imigração, e eu sabia que não tem a disciplina de informática nas escolas, né, então eu falei, bom, vamos ver o que a gente faz. Fiz uma grande trajetória, trabalhei de tudo, mas no fim eu resolvi usar a minha segunda
carreira, que é das terapias naturais, que eu fiz no Brasil a minha formação, terapeuta floral, eu vou explicar depois para vocês, se vocês quiserem, mas eu me formei lá como um hobby, porque eu sou apaixonada por esse universo das terapias naturais, e chegando aqui, depois de ralar bastante, de quebrar a cara, de não saber o que fazer da carreira, eu encontrei, na verdade, foi uma brasileira que me ajudou, que aqui no Quebec a gente tem auxílio de muitas ONGs que ajudam, né, a recolocação profissional, e uma delas que me encontrou era uma brasileira, e ela foi muito querida, e ela falou, peraí, você tem uma formação aqui de terapeuta natural, por que você não trabalha nas ONGs também, ajudando outros imigrantes? Eu falei, mas dá para fazer isso com a formação que eu tenho no Brasil? Ela falou, claro que dá. E aí eu comecei trabalhando numa ONG aqui, eu fui terapeuta, aqui a gente chama de intervenant, que é como se fosse uma psicóloga não, né? É difícil nomear, mas é uma terapeuta que trabalha mais na parte social, ajudando as pessoas. Eu trabalhava numa ONG que só tinham mulheres que sofriam abuso, né, a maioria delas do Oriente Médio. Foi uma experiência incrível, assim, de um ano. Então eu trabalhei dando suporte individual para essas mulheres, fazendo palestras, e aí, depois de um ano acabou meu contrato na ONG, eu procurei emprego em outras ONGs, não consegui, mas acabou que eu falei, vamos ser autônoma então, vamos trabalhar como, né, terapeuta natural. Eu faço parte aqui do Quebec, né, da Associação dos Naturoterapeutas do Quebec, então qualquer pessoa que tenha uma formação, mesmo que seja do Brasil, não precisa ser aqui no Canadá, qualquer formação de qualquer coisa que seja desse universo das terapias naturais. Então, eu vou falar aqui alguns nomes, pode ser que para o pessoal, né? O que é isso? Que mundo é esse? Mas todo tipo de terapia natural. Então, os florais de Bach, enfim, qualquer coisa que entre nesse meio. Hoje em dia tem várias linhas de tratamentos naturais, terapias alternativas. Eles contam a carga horária das suas formações, eles têm uma demanda lá, mais ou menos, de quantas horas são necessárias, e aí eles te dão o suporte, né, da associação para você poder trabalhar legalmente aqui como um terapeuta natural, e não só no Quebec, mas no Canadá inteiro. A gente pode dar recibo, a gente pode atender. Então, foi essa aí contando aqui a trajetória, são 13 anos aqui já de Canadá. Não, eu entendi. Vamos só tentar organizar para a gente pensar nessa ordem cronológica, ver como que vai. Como que você veio parar aqui? Porque você era professora. Sim. Como que surgiu essa ideia de vir para o Canadá? E você pesquisou? Como que foi? Quais as informações que você obteve? Bom, na verdade, quem fez tudo foi o Leandro, né, o meu companheiro. Na época, ele sempre gostou muito do Canadá, né, sempre, assim, teve interesse. A mãe dele já conhecia bastante aqui e tal. E ele veio fazer um intercâmbio em Toronto, né? Foi aí em Toronto fazer intercâmbio, passou um mês. E assim, a gente sempre se incomodou, acho que é clássico aqui, né? Todo mundo conta um pouco essa história, eu sou de São Paulo, capital. Então a gente estava muito incomodado com a violência, né? A situação que estava lá. Questões culturais do Brasil também, que a gente estava super incomodado, enfim. Então, ele veio e fez esse intercâmbio de um mês, e coincidência ou não, no dia que ele voltou, não sei se você vai lembrar, Rodrigo, teve o ataque do PCC, que meio que parou São Paulo. Ele chegou no aeroporto, tudo fechado, São Paulo inteiro fechado com esse tal ataque do PCC que teve, né? Então, São Paulo parou. 2006. Eu lembro, eu não morava ainda em São Paulo, mas eu lembro dele. Sim. Foi bem famoso. Foi um caos. Então, assim, ele falou, se eu tô sendo recepcionado de volta do Canadá desse jeito, a gente precisa ir embora daqui. E aí a gente começou a fazer todo o processo de imigração, que na época era o trabalhador qualificado, né, a gente tinha que contar os pontos para poder, né, fazer francês, né, a gente já fez todo esse trabalho, esse propósito vindo para o Quebec mesmo, já foi essa a nossa organização. Então, a minha vontade de vir para o Canadá, na verdade, foi do Leandro, eu comprei a ideia dele e estamos aqui hoje. Você já tinha francês? É porque assim, foi um período que é Quebec, né? Quebec a gente até, que nem a gente fala, é bem complicado. Foi um pré-Express Entry, né? Então não tinha, eu acho que o Quebec não está no Express Entry até hoje, me corrija se estiver errado. Então foi um programa específico de Quebec. Foi. É que assim, a gente pegou o PR Card, eu acho que era para o Canadá todo. Eram 2, na verdade. A gente fazia o processo para vir para o Quebec, mas a gente podia, chegando no Quebec, a gente podia se mudar para qualquer canto do Canadá.
Então, foi esse o trabalho. A gente estudou francês lá em São Paulo, que chamava, inclusive, era École Québec na época, era uma quebecois, né, que dava aula de francês pra gente, muito querida. Então, a gente fez um tempo de francês lá para poder vir para cá, mas a gente estudou bastante francês aqui também, porque o governo dava um suporte, a gente recebia bolsa de estudos para estudar tempo integral francês aqui. Foi bem... A recepção do Quebec naquela época era maravilhosa. Até hoje, eu gosto muito daqui, porque a gente tem muito suporte do governo, suporte de ONG para tudo, sabe? A gente gosta muito daqui. A gente precisa dar uma explorada. A gente já entrevistou algumas pessoas, mas é sempre bom conversar mais para entender, né? Cada pessoa tem uma trajetória diferente. Mas Sim. vamos continuar. Então, beleza. Vocês já chegaram aqui com o PR Card, então. Isso, a gente já chegou com o PR. Legal. Aí, você chegou a pesquisar alguma coisa sobre carreira, sua escola tinha, ou você começou a descobrir tudo aqui? Que ia ser eu comecei difícil? assim. O Leandro se preparou muito mais, né? Que ele é da área de TI, então ele já sabia bastante coisa da área dele. Eu, Rodrigo, para ser bem honesta, eu vim bem iludida. Assim, eu vim na minha cabeça, eu não sei, eu morava no mundo da fantasia, que eu achava, ok, se eu não conseguir dar aula de informática lá, eu vou me virar na área da educação e vou fazer alguma coisa, né? Mas eu trabalhei em creche aqui, só que não era o meu universo, não era algo que eu gostava. Educação infantil, olha, eu falo, gente, hoje eu tenho 2 filhos, né? Então eu vejo como é difícil trabalhar com os pequenininhos. Eu falo, gente, as professoras que dão aula em creche, elas são abençoadas, porque olha que trabalho difícil. Então eu trabalhei... Oi? Eu não te julgo, não, porque realmente é complicado. E essa parte de achar, não, tem uma idealização que, não, chega lá, eu consigo, eu também tive. Então eu entendo muito bem o que você está falando. Porque a gente vem com essa ideia, né? Bom, o Canadá é uma grande mãe, vai abraçar a gente vai dar um jeito. E assim, a gente dá um jeito, não é que não dá, mas eu sou terapeuta, né? Então hoje eu consigo enxergar essa parte emocional do quanto a gente chega aqui. Essa foi a minha pior questão, sabe? A minha autoestima como profissional, né? A gente tinha estudado lá inglês e francês, mas chegando aqui eu lembro de travar. Chegar no restaurante, em algum lugar, no mercado, eu falava, gente, eu não sei pedir um copo de água em francês e nem em inglês, não foi por falta de estudo, sabe? Então, o nosso emocional, cada pessoa lida de um jeito, mas o meu emocional ficou muito abalado chegando aqui. Eu acreditava em eu acreditava em mim no Brasil, porque lá eu tinha segurança, né? Enfim, então chegando aqui foi complicado mais pela minha saúde emocional do que pelas oportunidades, porque eu acabei trabalhando em fábrica, eu trabalhei nas creches, né, eu trabalhei até na comissão escolar, porque aqui a gente tem o integral, né, das escolas, então eu trabalhei nesses períodos, as professoras que ficam com as crianças enquanto as professoras estão almoçando, estão na saída, estão na entrada, eu fiz bastante trabalhos assim aleatórios, mas eu fiquei muito frustrada, porque eu era muito feliz na minha carreira no Brasil, muito realizada como professora. Então, chegar aqui e não ser realizada profissionalmente, tipo, eu ganhei tudo do Canadá, tinha segurança, tinha igualdade social, tinha um monte de coisa que eu procurava, mas eu não estava feliz na minha carreira, e aí foi um período complicado até conseguir me encontrar. Não tem essa parte, né? Aqui é realmente, você falando, não tem, né? É diferente, né? O jeito que eles fazem no Brasil, né? Uhum. Sim, completamente. Mas quando que você começou a se encontrar? Como que você comentou, né? Que você foi uma orientadora de carreira? Que ela Isso, foi uma orientadora de carreira, exatamente. Eu estava entrando nas ONGs, porque assim, eu comecei a fazer psicologia aqui, aí eu tentei procurar mestrado, fui tentando tudo que você pode imaginar para falar alguma coisa, eu vou ter que acertar. E aí eu fui nas ONGs procurar ajuda, né, para falar, sei lá, alguém vai me dar uma direcionada, né, fazer outro curso, qualquer outra coisa. E foi aí que, conversando com essa orientadora, ela viu todo o meu histórico, né, profissional, meus cursos, tudo que eu já tinha feito, e aí ela falou, Adriana, você é terapeuta natural, você estudou isso no Brasil, a gente consegue moldar o que você sabe fazer como terapeuta aqui. Então, como aqui tem muitas ONGs, né, tem muita ONG que acolhe os imigrantes, que acolhe as mulheres, acolhe, enfim, tudo quanto é necessidade que você puder imaginar. Então, eu entrei como terapeuta, né, a terapeuta que iria ajudar essas pessoas. Então, essa foi a minha primeira experiência maravilhosa que eu guardo, assim, no coração, porque é como se tivesse sido uma virada da educação para o mundo das terapias, sabe? Aí foi bem interessante. Explica pra gente, então, já que chegou nessa parte, o que seria a terapia natural, qual que é a diferença para as terapias convencionais, digamos assim? Bom, por exemplo, a psicoterapia, né, um psicólogo que estuda, e aqui eu não sei
em Ontário, né, nas outras províncias como que é, mas aqui no Quebec, para você poder ser um psicólogo, por exemplo, né, que é o mais tradicional que as pessoas conhecem, você precisa ter o bacharel, né, a formação do Brasil ou daqui, precisa ter um mestrado e precisa ter um doutorado para você passar na ordem dos psicólogos para poder atender, é um trajeto gigante, assim. Aqui também é, o que o pessoal tem feito, os doutores que a gente conheceu, que são doutores no Brasil em psicologia, eles viram psicoterapeutas, que a diferença é só que eles não podem assinar o laudo, mas fora isso eles fazem tudo. Então é o caminho que a gente entrevistou 2 psicoterapeutas e elas explicaram pra gente. Que legal, é muito legal. Então, geralmente, quando a gente fala terapeuta, o pessoal pensa, né, no clássico da psicologia. Nós, das terapias holísticas, né, tem tanto nome que a gente pode usar, mas assim, o que é diferente, né, explicando de um jeito mais técnico, digamos assim, a psicologia tem toda, né, uma linha de raciocínio, uma teoria e tudo mais. Nós, terapeutas naturais, nós, terapeutas holísticos, a gente olha para a pessoa. Então, a gente não vai pegar do tipo, eu vou diagnosticar alguém e vou tratar, por exemplo, a depressão, vou tratar a TDAH, vou tratar o problema da saúde mental ou emocional dessa pessoa. A gente, né, o terapeuta holístico, o que ele é? Eu vou olhar você como um todo. Eu vou ver, por exemplo, o Rodrigo. Como que tá a tua saúde mental, tua saúde emocional, como tá a tua saúde física, né? Claro, como eu não sou médica, eu não vou tratar a sua saúde física. Mas a gente acredita no global, de que o nosso emocional afeta o físico, o nosso mental afeta o emocional, afeta o físico. Então a gente trabalha nesse todo. Existem vários medicamentos naturais que a gente pode usar, existem várias linhas terapêuticas, não necessariamente tem um remédio, né? Eu vou pegar aqui para você para te mostrar. Eu uso os florais de Bach, que é um vidrinho assim, conta-gotas. Os florais, eles são medicamentos naturais, né? Só para explicar rapidinho, o Dr. Bach, que foi quem desenvolveu os florais, ele estava lá na Inglaterra, na época da Primeira Guerra, e ele era médico, mas ele olhava para a medicina e ele falava: como é possível alguém que sei lá, tem um câncer, faz o tratamento, morre, e a outra pessoa que faz o mesmo tratamento sobrevive. Então, como médico, ele indagava o diagnóstico, sabe? Generalizar para todo mundo de um mesmo jeito. E aí ele passou a vida se dedicando a pesquisas, a entender, ele se dedicou principalmente à botânica, e ele descobriu nas flores a extração da essência daquela flor, a energia no corpo, no campo sutil, na energia daquela flor, cada uma delas tratava e equilibrava alguma parte do nosso emocional. Então ele sempre acreditou que trabalhando na nossa emoção, equilibrando a nossa emoção, a gente vai equilibrar o mental, vai equilibrar o físico, e ele conquistou muitas curas de muitos pacientes dele graças a esse trabalho. Então, hoje o que a gente faz eu vou analisar o que a pessoa está me contando. Eu tô, sei lá, desesperada, com ciúmes, ou eu tô me sentindo muito insegura, eu tenho muito medo. Então, os florais, eles equilibram o que a pessoa tem como queixa e volta pro perfeito que é nosso. Nós somos perfeitos em essência. Então, quando a gente trabalha nesse equilíbrio, a gente não precisa, por exemplo, tomar floral para o resto da vida, né? Eu tenho uma questão com preguiça, eu tenho uma questão com medo, então vou ter que tomar floral para medo pro resto da vida. Não, você vai equilibrar o teu protocolo natural, teu sistema natural é perfeito. Uma vez que a gente ativa os componentes, né, nesse campo sutil que o floral trabalha, e você fica equilibrado, você está equilibrado para sempre. Então, é muito legal. Legal. E é uma profissão regulamentada aqui no Canadá? Como que funciona? Porque o Canadá é cheio, principalmente na área da saúde, né? Eles têm bastante regras, né? Sim, tem. E na área das terapias também. É muita coisa. Por isso que, assim, tem a diferença do naturopata e o naturoterapeuta. São coisas diferentes. Então, o naturopata, ele é quase um médico. Ele é alguém que estudou várias medicinas alternativas, mas ele faz parte de uma ordem. A homeopatia também, ela faz parte de uma ordem. A acupuntura faz parte de uma ordem. Os florais de Bach e outras linhas de terapias naturais, não. Aí entra no naturoterapeuta. Então, não temos uma ordem, mas a profissão é completamente legalizada. Eu posso trabalhar aqui, posso trabalhar em Ontário, o meu trabalho é online, por exemplo, né? Então, eu atendo gente daqui, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, é muito legal. E aí, eu faço parte da Associação dos Naturoterapeutas do Quebec,
que eles dão curso também, se a pessoa, eu tenho um curso, sei lá, de 100 horas no Brasil, falta 10 horas para eu poder fazer parte da associação, e aí eles dão cursos, muitos cursos, inclusive gratuitos, para você fazer parte e poder trabalhar na área legalmente. Nossa, que interessante. E quanto tempo demora, por exemplo, um curso para a pessoa poder virar terapeuta natural? Depende, porque assim, o dos florais de Bach, por exemplo, você pode fazer um curso de um final de semana, né? Você vai lá na Inglaterra, onde o Dr. Bach deixou até hoje lá o centro dele que funciona. Se eu não me engano, são 2 dias inteiros no final de semana, você aprende tudo sobre os florais e você pode ser um terapeuta floral. No Brasil, o curso que eu fiz foi de 1 ano e meio. Então, eu fiz um curso para aprender como ser terapeuta. Eu não aprendi só sobre os florais. Foi uma formação de terapeuta, eu aprendi sobre os florais, fiz estágio. Então, tudo isso foram muitas horas, contou, né? E foi imediatamente aceito. O meu diploma do Brasil foi aceito aqui imediatamente pela associação. Não precisei fazer nenhum curso extra. Bem legal. Né? Porque, assim, né? Uma coisa é você entender os florais, outra coisa é você saber lidar com a pessoa que tem algum tipo de, não sei, de desequilíbrio, vamos chamar assim, né? Sim. E para você regular, né? Então, eu acredito que realmente não é tão simples. Descobrir o floral faz aquilo, você tem isso, mas como que você vai descobrir? Ou, de repente, a pessoa nem sabe o que ela tem também, né? Então, não é uma coisa simples, assim. Não. Eu acredito plenamente que você precisa ter uma base, né? Que não seja, se não der para ser no curso de florais, mas qualquer outra linha terapêutica das terapias naturais que você for usar, você minimamente precisa ter um conhecimento, né? Como lidar com pessoas, como fazer um atendimento para poder ser um terapeuta. Isso é base. Por isso que a associação, ela exige uma carga horária, para ter certeza que você não fez um cursinho de um final de semana e tá com o peso do nome da associação te assegurando para que você faça um bom trabalho. Eles precisam se assegurar que você tem uma formação de terapeuta e não apenas saber uma técnica e ser terapeuta dessa técnica. Entendi. Vamos voltar continuar voltando na linha do tempo. Aí quando você encontrou essa orientadora de carreira, ela falou para você que tinha um caminho de terapia natural. Mas como que foi, beleza, você entendeu o que ela falou, como que foi essa sua entrada? O que você fez? Você foi para alguma empresa que já fazia, ou você já começou sua vida online? Como foi essa entrada de fato? Então, quando eu falei com ela, na verdade, eu ainda passei 1 ano trabalhando em uma ONG. Naquele momento, eu nem pensava em ser autônoma. Eu pensava em realmente seguir carreira trabalhando nessas ONGs, que foi o que ela sugeriu. Ela, olha, Adriana, eu trabalho aqui como orientadora. Você pode trabalhar exatamente como eu faço, mas em vez de dar orientação profissional, você dá orientação terapêutica para tratar da saúde mental e emocional das pessoas. Então, foi esse o meu trabalho na ONG que eu trabalhei por 1 ano, que era uma ONG especializada em mulheres que sofriam abuso, que sofriam violência, que estavam, enfim, penando aqui nas questões de imigração e de adaptação. Depois que eu trabalhei 1 ano nessa ONG, aí sim que eu comecei a fazer o meu trabalho como autônoma, que é o que eu faço hoje, há 10 anos já. Entendi. Qual foi o desafio maior para você começar, né? Porque tem alguma coisa, tipo assim, eu acho que o mais difícil é você justamente conseguir cliente, não é? Sim, com certeza. Mas assim, eu já... eu acho que desde que eu cheguei aqui no Canadá, eu já tinha, né, conhecia pessoas no Brasil e tudo mais, fui conhecendo pessoas aqui, então eu já fazia atendimento em casa não, né, eu fazia online assim, mas eu tinha alguns clientes já, que eu atendia à noite depois do trabalho, né, mas assim, era pouca coisa, né, não dava para pagar as contas ainda, mas foi interessante, Rodrigo, uma coisa que eu aprendi e que talvez sirva para algumas pessoas, é que quando a gente se encontra e quando a gente se entrega 100% para aquilo que a gente está fazendo, o universo dá um jeito de fazer acontecer, sabe? Cada um tem a sua crença, mas eu tô falando num olhar mais de visão mental da situação mesmo, sabe? Eu lembro que quando eu tava muito perdida, não sabia o que fazer, nada dava certo. No momento que eu falei, não, é isso que eu amo fazer, é isso que eu vou investir 100% da minha vida. Então, a hora que eu saí da ONG, que eu vi que eu não tava mais conseguindo trabalho em nenhuma outra ONG, eu falei, ok, eu atendo meia dúzia de gente à noite. Quantas pessoas eu preciso atender por semana, por mês, para fechar as minhas contas? E quando eu fiz as contas, eu falei, gente, não é tanto assim, eu não preciso ter 30
clientes por dia para poder pagar as contas, sabe? E aí eu falei, gente, vamos viver disso, vamos fazer acontecer. E assim, foi, sabe, o boca a boca, a indicação, e aí a gente conta com as redes sociais, né? Na época era mais o Facebook, nem tinha Instagram ainda, e eu tenho um canal no YouTube desde 2013 também, eu sempre contei muito com o YouTube, amo o YouTube de paixão. Então a maioria dos meus clientes vem dele. Isso que eu te perguntar, e a pessoa provavelmente ela fica satisfeita, né? Porque dos resultados que promove, ela percebe aquele bem-estar e indica para outra pessoa. Sim. Eu tô imaginando, né? Enfim. E, por exemplo, as pessoas continuam ficando com vocês ou de repente ela já fez o que, sei lá, o que ela queria e já resolveu, ou ela continua fazendo? Como que funciona? Tem mais ou menos uma média que cada pessoa fica? Como que é? Tem de tudo, né? Então tem gente, eu tenho um cliente que eu atendo há mais de 10 anos, mas porque assim, a pessoa gosta de ter um terapeuta, porque as consultas com o floral, por exemplo, é uma vez por mês, né? Na psicoterapia geralmente é uma vez por semana, com o floral é uma vez por mês, porque aí o floral precisa de um mês, né? O tratamento com o floral para ele ir fazendo o efeito e a pessoa começar a ver as diferenças. E aí na próxima sessão, aí a gente conversa, vê o que precisa alterar, o que precisa melhorar. Então, assim, tem gente que em um mês já conseguiu enxergar alguma coisa, porque assim, a vida da gente é enigmática, né? Então, assim, eu tenho questões de autoestima na minha carreira, eu preciso me sentir mais seguro, né? Eu tô em dúvida, né? Tem muita gente que tem dúvida. Eu trabalho com bastante gente na área profissional. Dri, tô em dúvida, quero mudar de carreira, mas não sei o que eu vou fazer. Então, a gente trabalha tudo isso nas terapias. Por que você tá em dúvida? O que você gosta? O que você não gosta? Então, geralmente precisa aí de uns 3 meses, 4 meses para a pessoa ir se conhecendo e desenrolando, entendendo que ela precisa trabalhar. Tem gente que eu atendo há 10 anos, tem gente que eu atendo 3 meses, resolveu o problema, acabou, não precisa vir mais. Ou então, dali 5 anos, Dri, tô passando por outro problema na minha vida, me ajuda? Vamos embora. Entendi. Como que funciona o floral? Tem que tomar? É um óleo? Explica essa parte que... Sim, o floral, a gente tem o estoque, né, que é o medicamento que a gente compra mesmo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Devia ter separado essa parte antes, mas tá bem aqui na mão, só um segundo. Porque eu já ouvi falar bastante, só que eu não me lembro direito como que funciona. Aí é bom... Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Nossa audiência também não deve nem ter ouvido falar, né, o floral de Bach. Então, ó. Nossa voz da consciência aqui, Igor, eu não sei, Igor, faz sinal. Você já ouviu falar no floral de Bach? Já usou? Ele é bem famoso. Não usou, Igor não usou. Não, mas o Brasil é o país que mais usa. O floral, ele veio da Inglaterra, se eu não me engano, a Alemanha foi o país que mais usou por muito tempo, né, que era mais conhecido, mas o Brasil, em cada esquina tem uma farmácia de homeopatia, que é lá que eles manipulam floral. Aqui no Canadá, são os terapeutas que manipulam, né? Então, no Brasil, geralmente é a farmácia que faz isso. Aqui no Canadá, somos nós terapeutas que fazemos a manipulação. Então, se você vai, eu quero um floral para, sei lá, dúvida. Você vai entrar na Amazon, você vai encontrar isso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem mais ou menos como que é. Entendi. É um vidrinho. Mas agora eu fiquei com dúvida na homeopatia, porque eu lembro quando eu era criança, acho que a minha avó tomava aquelas bolinhas da homeopatia. Isso, é homeopatia, é outra coisa. É outra coisa. Então vamos esquece a homeopatia, então vamos focar na... Não, o floral... A homeopatia também ela é incrível, é maravilhosa, mas é outra coisa. O floral, ele trabalha mais na questão emocional e mental. São os equilíbrios de ordem mental e emocional. Então, por exemplo, eu peguei esse aqui que é o Rock Water, né? Que ele trata o perfeccionismo, o excesso de exigência, crítica, toda essa parte nossa, quando ela está em desequilíbrio, é uma das essências que a gente usa. Então, esse aqui, que é o estoque que a gente compra, ele vem em álcool puro, né? Então, não tome aqui direto, gente, porque senão, né? Vai misturar aqui. Esse aí eu não posso tomar de jeito nenhum. Não. Sei não. Esse sou eu definido, mas eu gosto de ser assim. Viu, Igor? Nem adianta, eu não vou tomar esse negócio. Não. Puro eu não recomendo pra ninguém mesmo. Mas, tipo, você vai tomar um absinto, né? Mas não é isso que você vai tomar. O terapeuta, ele vai diluir. Então, você vai tomar uma gota daquilo lá, diluído num tanto de água. Você não vai sentir nada do álcool, tá? O álcool, ele só tá lá pra conservar. Não é ele que faz o efeito. Que é flor, né? Que nem você falou, é uma mistura de flores, não é isso? Isso. Na verdade, assim, são
38 flores, quer dizer, na verdade 37, porque esse que eu peguei, por exemplo, é Rock Water, é água de cachoeira. Então, se você ficar debaixo de uma cachoeira, você está tomando floral, porque é a essência de te relaxar, de tirar o perfeccionismo, tirar toda a crítica, a exigência, a rigidez, tudo isso é o que essa essência trata, né? Se você for numa cachoeira, provavelmente você vai se sentir relaxado, não só, né, pelo contexto de estar na natureza, mas é porque é um floral também. E são outras 37 flores que o Dr. Bach estudou, conheceu. Então, o jeito que ele faz ele descobriu na gota do orvalho. Então, imagina, à noite, né, fica lá a florzinha ao relento, e aí de manhãzinha tem as gotinhas lá de orvalho. O Dr. Bach descobriu que a energia do sol extrai a essência daquela flor, e dentro daquele orvalho é onde mora esse medicamento. E cada flor tem as suas características. Então é muito linda. Quem quiser pesquisar a história do Dr. Bach, bota no Google aí, gente. É linda demais a história. É muito sutil, mas é de uma perfeição, assim, é muito interessante. É muito interessante. E eu acho que é muito simples também para a pessoa que está buscando, né? Porque, por exemplo, ela começa a fazer. Se ela não vê resultado, ela para, né? Mas assim, se ela vê resultado, ela continua fazendo. Não tem como não ver resultado, Rodrigo. Eu já dou um desafio aqui agora. Tem gente que fala, tratamento natural demora muito para fazer efeito. O efeito do floral é na primeira gota. Você vai tomar uma gota, ele já vai, porque ele é um medicamento vibracional. Então, cada vez que você toma, ele entra como se fosse uma onda, assim, de energia que vai fazer o primeiro efeito. Então, você vai tomar ele várias vezes, a cada vez ele vai fazer um efeito. Isso ele é parecido com a homeopatia. A homeopatia também, você precisa tomar lá o tanto certinho que precisa para fazer o efeito. Mas na primeira gota você já sente o efeito. A diferença, por exemplo, se você dá floral para criança, é imediato. A criança não vai ter mais aquela questão. Por quê? Porque a criança não tem bloqueio, não tem preconceito, não tem resistência. Nós, adultos, temos um monte de preconceito, o que atrapalha não só os florais, mas qualquer processo terapêutico, entendeu? Nossa, esse papo tá muito interessante. Mas vamos lá. Esse aí é para pessoa perfeccionista, tá? Enfim. E os outros? Eu sei que são vários, né? Você falou que não vai falar de todos, mas destaca-se uns, por exemplo, os que os seus clientes mais usam. Tá, tem o Pine, por exemplo, né, o famoso Pine dos nossos pinheirinhos aí, a flor do Pine, é o floral da culpa. Então, né, normalmente é muito comum que as pessoas carreguem culpa, remorso, ressentimento, ou a pessoa que é muito exigente com ela, que tá sempre, né, nós imigrantes, a gente tá sempre com aquela síndrome do impostor, né? Eu devia fazer mais, eu devia conquistar mais, eu fiz, mas não foi o bastante, não foi o suficiente. Então, o Pine é uma das essências que eu uso muito. Tem o Mimulus também, que é para o medo. Então, para as pessoas que sentem medo de avião, timidez, né? A timidez está muito atrelada à insegurança, ao medo. Então, quem tem timidez, eu, no caso, né, não conseguia falar, cheguei aqui, não sabia falar francês, inglês, não sabia falar nada. Eu tomei muito Mimulus para ter a minha voz de volta, para me sentir segura de volta, para poder me expressar. Então, o Mimulus é da coragem e da expressão. É um que eu uso bastante também. Que legal, que legal. E, calma, esse papo é muito interessante. E o que mais? Vamos ver esse da... Outro. Pensa aí, o que você precisa? Vai, Rodrigo, ou você ou qualquer outra pessoa que você conheça, né? O Igor, por exemplo. O cara que quer aprender língua mais rápido, qual que seria o ideal? Tô pensando aqui. Ixi, depende, eu preciso analisar o Igor para ver por que ele não aprendeu rápido, porque ele pode ser um impatience, né? O impatience, né, o nome já explica aqui, a pessoa que tem impaciência, é a pessoa que quer aprender do dia para a noite, então ela não tem paciência com os processos, isso dificulta o aprendizado, né, o acomodar do aprendizado, mas ele pode ser muito exigente com ele mesmo. Tem muitas pessoas que são muito perfeccionistas, que não querem errar. É muito comum aprender idioma e aprender a dirigir ser um problema para pessoas perfeccionistas, porque elas não querem fazer feio na frente dos outros. Então, geralmente, pode ser também por essa linha de raciocínio. Você tá vendo por que não dá para fazer diagnóstico? A gente tem que ver o Igor. Qual que é o problema do Igor? O que tá acontecendo com ele? E aí descobrir o que precisa trabalhar nele. Talvez eu vá fazer uma pergunta controversa agora, mas eu só fiquei curioso. Porque eu sei que provavelmente não tem, mas uma criança que é meio ansiosa, por exemplo, causada talvez por um distúrbio de TDAH ou talvez por um autismo, tem algum que seja recomendado? Eu sei, não vou chamar que é para curar, que eu sei que não. Sim. Mas talvez para acalmar ela, para ela ficar mais relaxada, né?
A gente não pode usar a palavra cura, porque a cura é uma palavra da medicina. Então, eu, como naturoterapeuta, não posso usar essa palavra. Mas, como ser humano, essa criança, ela é perfeita em essência. Então, que seja TDAH, ansiedade, autismo, essa criança, ela é perfeita em essência. Então, se a gente trabalhar na questão dela, mas com criança, Rodrigo, eu gosto de trabalhar com criança e com os pais. Porque a criança capta muito a questão dos pais. Mas dá, por exemplo, o impatience é muito comum para criança que tem hiperatividade, por exemplo. O TDAH, que a criança precisa de mais foco. Tem o Chestnut Bud, que é a essência que ajuda a criança a focar. Tem o Cherry Plum, que é para aquela criança que explode muito, que não consegue se controlar. O Cherry Plum ajuda a gente a acalmar a mente e a centrar, a se acalmar e fazer as coisas com tranquilidade, concentramento. Então tem muito floral para ajudar essas crianças. Calma, que legal. Pessoal que quer emagrecer, vamos lá. E tem também? Tem. De novo, eu vou ter que olhar para a pessoa e ver qual é o seu problema no processo de emagrecimento. Eu como porque eu como as minhas emoções. Eu como porque eu tenho um monte de trauma. Tem gente que não emagrece porque tem trauma. E aí a gente precisa entrar com tratamento de trauma, com a essência de trauma, limpando esses traumas. Tem pessoas que não enxergam que elas já são lindas, elas acham que precisam emagrecer, mas será que precisa mesmo? Então a pessoa tem um desvio de autoimagem. A gente precisa corrigir a percepção que ela tem dela mesma. Então tem bastante coisa que precisa olhar. Voltando aqui para o nosso tópico, né, do canal, que é o de carreira, o que eu vejo como mentor, né, que eu me deparo, é a insegurança. É impressionante como as pessoas têm medo do recrutador julgar o inglês dela, uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Eu falo, pô, o recrutador não é o examinador do IELTS. Ele não vai chegar para você, ó, errou present perfect, perdeu, vai embora. Ele não vai falar isso para você. E eu vejo muito isso, muito medo do recrutador. Eu acho que o brasileiro, de certa forma, no Brasil mesmo, Sim. julga muito o inglês das outras pessoas, né? Aqui eu não vejo isso, eu vejo a galera mais tentando ajudar. O próprio canadense se esforça para tentar te ajudar. Eu acho que a gente se cobra muito, né? Sim, por isso que eu falei do Pine. O Pine e o Rock Water são as essências que eu mais uso, porque a nossa cultura é muito perfeccionista. Eu acho que é uma questão hierárquica, né? Pra gente, essa coisa de hierarquia é muito forte. Então a gente chega aqui se sentindo inferior, tem esse medo, né, do julgamento do outro. E realmente, os canadenses, meu Deus, eles acham. Eu lembro do dia que eu fiz a minha cidadania e que o juiz fez o juramento lá, né? É a coisa mais linda do mundo. Ele fala: a gente agradece por vocês estarem no nosso país, por vocês terem deixado família para trás, terem aprendido, sabe, se integrado na nossa cultura. Pra gente é uma honra te entregar a cidadania. Eu sou suspeita para falar do Canadá, Rodrigo, porque eu acho, sabe, tão lindo cada um desses detalhes. Verdade. E o óleo essencial, ele é diferente do floral, né? Ele é bem diferente, é outro mundo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas assim, ele também, o óleo essencial você pode tratar questões mentais, de ordem emocional, de ordem física. Tem óleo essencial para cuidar do dor de ouvido em criança, por exemplo. Não é o meu expertise, eu não entendo de óleo essencial, mas tem para tudo também. Entendi. Aí beleza, vamos só voltar, porque assim, eu entrei nessa para entender melhor o floral, mas é legal, porque eu acho que muita gente provavelmente tem essa mesma dúvida, né? Sim. Por mais que eu já ouvi falar, claro que eu já ouvi falar, em algum momento da minha vida ter pesquisado, mas enfim, né? Sempre que a gente tem um especialista, você pode conversar. Mas é legal que as pessoas acompanham aqui também, né? Com certeza, principalmente nesses tópicos, né? De ansiedade, de insegurança, né? De autossabotagem. Nossa, Sim. a gente tem um caso fantástico, assim, para mostrar para as pessoas de exemplo. Eu sempre gosto de citar isso, do Carlos Laporte. Ele é um cara extremamente certificado, carreira fantástica na de TI, e ele achava que não estava pronto. Ele estava trabalhando no Customer Service de atendente, sendo que ele tem super qualificado de TI, e a empresa chamou ele. E ele não queria fazer para a entrevista, falando: no inglês não é bom, não vou. Ele se auto-sabotando. E a empresa precisando do cara, ele não queria fazer a entrevista. Até o momento que a empresa falou: quer saber? Vem aqui. Não vai ser entrevista. Vem aqui conversar com a gente, toma um café aqui. E eles ficaram lá 1 hora convencendo ele para ele aplicar. Meu Deus. Então, para você ver o nível de... E ele foi lá no podcast aqui, né, justamente para falar isso. Olha, eu me auto-sabotava. Nossa, e foi sortudo, hein? Porque fizeram de tudo para conseguir ele. Que legal. Que ele tem uma certificação assim, ultra, super, mega, que quase ninguém tem, entendeu? Ele é realmente um ponto fora da curva. Eles falam: cara, pelo amor de Deus, entendeu? Para com isso. E é o tipo de coisa que todo imigrante, não só ele, né, claro, talvez no nível maior, né, mas todo imigrante passa por isso.
são os tipos de questões que você trabalha junto com os florais, Sim, né? sim. É o clássico, esse é o clássico. Uhum. Que é bem legal, mas vamos continuar lá. Então, beleza, você começou, o boca a boca foi crescendo, e você hoje tem mais cliente brasileiro, canadense, outras nacionalidades? Como que Então, funciona? eu brinco que eu moro no Canadá, mas eu trabalho no Brasil. Que os meus clientes, assim, a maioria são brasileiros, portugueses, angolanos, né? Porque o meu material é em português. Então, eu tenho meu canal, é tudo em português, mas o que eu trato muito são os maridos das minhas clientes. Então, tem um monte de cliente brasileira casada com canadense, ou casada com americano, casada com suíço, e aí eles veem a melhora delas e pedem também ajuda. E aí eu acabo atendendo os maridos aí que são, né, os gringos, acabo atendendo os gringos também. Tem alguma situação, agora eu fiquei curioso, de uma pessoa que, sei lá, ou não ela, sei lá, de repente o marido de uma cliente sua, que era bem cético, não vou acreditar, isso não funciona, não sei o quê, começou a tomar e, tipo, mudou São os completamente. meus melhores clientes. Eles são os meus melhores. Por quê? Esses céticos, eles tomam e eles sentem o efeito imediato. Eles falam, que negócio é esse que eu tô tomando, né? Que tá fazendo efeito. Então, geralmente, eu paro de atender a mulher, né? Ela, já tô bem, não sei o quê. Ou então a pessoa vai lá ligando em outros problemas e não se dedica à terapia. Mas o marido fica. É muito, muito clássico disso acontecer. Nossa, deve ser muito interessante, porque com certeza tem um ceticismo, né? Faz Tem. parte, né, justamente porque você é uma terapia alternativa ainda, né? Muitas Sim, pessoas não sabem como funciona. Deve ser interessante ver isso, né? Pegar aquele sim. relato da pessoa. Eu não acreditava nisso, fui obrigado pela minha esposa, mas agora não largo mais. Não largo mais. É que, assim, Rodrigo, quando a pessoa entende o que significa uma terapia holística, né? A pessoa vai entender que faz todo o sentido do mundo. Caramba, se eu só me trato com um clássico, né? Que seja a medicina, ou que seja qualquer diagnóstico que olha pro problema, aquilo não resolve na íntegra se você não trata a raiz do teu problema. Por que eu reajo com autoestima baixa? O que tem em mim? É uma questão lá da infância? É uma questão da minha personalidade? É uma questão que eu me sinto ameaçado e reajo desse jeito? Então, quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente aprende a tratar a raiz. Curando a raiz, a gente não passa mais pelo problema, entendeu? Entendi, não, bem legal. E eu sei que você provavelmente não pode falar, mas você já passou por alguma situação muito inusitada, assim, sem citar nomes, que, não sei, qualquer uma situação que você falou, olha, caramba, essa pessoa, porque lidar com pessoas é sempre um desafio, né? É sempre um desafio. Eu acho que o maior para mim é quando a pessoa está numa crise de negação muito forte ou de resistência. Quando a gente pega o calo, porque não é fácil, né? Fazer terapia não é fácil. Então, às vezes, as pessoas estão com um problema muito grande, e aí você pega lá e fala: Ó, tua questão é essa. E aí a pessoa não quer olhar, não quer mexer naquele vespeiro. Então, a gente precisa, com muita delicadeza, entender que o cliente às vezes vai desaparecer, vai voltar num outro momento. Então, eu acho que lidar com a birra dos adultos é a parte mais difícil, mais desafiadora. Entendi. Nossa, que legal. É bem interessante o conceito e é legal que é um espaço, assim, normalmente a gente conversa muito com empreendedor, aqui conversa muito também com pessoas que seguem carreiras corporativas, mas essa parte do autônomo, né, de trabalhar por conta própria, de você usar mais o boca a boca, né, as redes sociais, para conseguir os seus clientes, realmente é um perfil que a gente não tinha, que se eu não me engano, posso até, desculpa dos convidados, mas eu acho que a gente não conversou a ninguém. Terapeuta natural, com certeza não. Ainda mais de Quebec, com certeza não. Mas você tem cliente que você atende em francês também? Você fala que a maioria é brasileiro, mas... Sim, a maioria brasileira, assim, os maridos que vêm, normalmente eles falam em português também, mas eu sempre pergunto, você prefere em francês, prefere em inglês, como que você se sente mais à vontade? Mas é engraçado porque eles sempre querem treinar o português, né? E aí, assim, às vezes eles falam em inglês ou em francês, porque se expressa melhor, né, emocionalmente, né, a linguagem da emoção, mas eu falo, você quer que eu te responda como, né? Não fala em português, que eu quero aprender em português como que fala essas palavras. Então, geralmente é uma mistureba que a gente faz. Acaba que você faz terapia e dá aula de idiomas ainda. Total. Né? E aprendo também, né? Que legal, mas... Então, amigo, quantos anos você tá, né? Desde que você começou a fazer essa carreira autônoma? Autônoma há 10 anos. Nossa, então foi... Você chegou tem 12 anos, que você falou, né? Eu cheguei faz 13, eu cheguei em 2011 e eu tô aqui frente ao meu trabalho exclusivamente autônoma há 10 anos.
E sempre foi online. Nunca pensou em abrir, eu não sei se é melhor ou pior para você. Então, eu tenho até uma vontade, eu adoro, eu dou aula de meditação aqui em Montreal, no Que parque. legal. Então, eu tenho um grupinho aqui dos brasileiros em Montreal, a gente faz encontros presenciais. Os atendimentos são online, mas eu confesso que é uma coisa que eu penso, mas agora eu tô com 2 crianças pequenas em casa, não dá para pensar muito nisso, mas eu tenho bastante vontade de também fazer o presencial, que é bem gostoso. Meditação, eu tenho assim um enorme respeito, porque eu lembro que no meu caso, né, quando eu estava estudando para o IELTS, o que diferencia, né, para quem não sabe, né, que está assistindo, uma nota 9, que é a nota maior que você pode tirar no IELTS, para uma nota 7, são 5 pontos, são 5 questões. Pode ser 5 fill the blanks lá, no negócio lá. Então, o que acontecia? Eu oscilava muito entre isso. Então, o que eu falei? E o problema nunca foi inglês. O problema Uhum. era ficar concentrado numa prova que exige que você fique. Para você atingir essas notas mais altas, você tem que estar 100% da sua concentração. Nossa. E eu não que eu não me concentrava, eu concentrava para tirar aquela notinha ali. E eu não queria correr risco de não tirar o CLB 9, né? Que na verdade é 8. Você tem que tirar, né? O 8 pro 9 já são 3, 4 itens. É um negócio assim, eu não lembro direito. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu comecei a meditar. E é engraçado que a meditação no início, né? Tem várias técnicas, você sabe muito melhor que eu, né? Disso, eu tinha alguns amigos indianos e eu perguntava para ele, cara, me passa um mantra aí, cara. E ele ficou fazer, né? E, nossa, inclusive, é muito legal. Porque você vê, é que nem assim, no início, né? Eu ia fazendo, aí, pô, meu cérebro pensa o tempo inteiro, né? É muito difícil você esvaziar completamente a mente, né? Mas Sim. depois que você começa a treinar, você vai ver que o negócio vai melhorando, né? E Sim, você vai ver sim. os resultados práticos na sua vida e rápido. Uhum. Inclusive, eu parei faz anos de fazer isso, eu não devia ter parado, porque é muito legal, né? Aham. Mas você pode voltar 5 minutinhos que você fica sentado na tua cama só se acalmando, já é a melhor meditação que você pode fazer. E como que são essas aulas de meditação? Você leva o pessoal pro parque? Como que funciona? É, a Tô gente tem um curioso. grupinho desde 2014, gente. Não, é 2016. A gente já tá com quase 10 anos também, esse grupinho aí de meditação. É muito legal, a gente se tornou uma família aqui, amigos queridos. E aí a gente se encontra num parque aqui, só nos verões, né, obviamente. Hum. Mas aí a gente se encontra sábado de manhã no parque e conversa. Sempre vai ter um tema para a gente conversar, para todo mundo desabafar, falar quais são suas questões com relação àquele tema. E depois a gente abre para meditação. A gente fecha o olho, né? Eu dou algumas induções, mas a meditação é o silêncio, né? Então a É, gente entra nesse estado de relaxamento e depois cada um segue aí os seus minutinhos de silêncio. E é assim, são assim os nossos encontros. nossa, deve ser assim, você sente, né, quando você medita, uma troca de energia muito forte, deve ser bem interessante. Fico Bem curioso. legal. Quem vier para Montreal é gratuito, tá, gente? Então, quem quiser, quem estiver passeando por Montreal em algum sábado aqui, pega aí o meu contato que a gente se encontra aí no parque, vai ser bem legal. Vou colocar o Leandro, eu vou participar do podcast dele e já vou emendar a meditação aí. Vamos fazer isso. Pronto, ó, pronto, perfeito. Muito bom, muito bom. Nossa, que legal. Eu acho que foi bem claro, acho que eu entendi bastante coisa. E se o pessoal, vamos lá, a gente tem o final do podcast, a gente tem, vou deixar pra lá, a gente tem o que a gente chama de momento jabá, onde você vai poder falar Sim. das suas redes sociais, como o pessoal te encontra e tudo lá. Mas vamos então, eu acho que agora é legal da gente começar os quadros que a gente tem aqui no Carreiras no Canadá, né? Vamos lá. O primeiro quadro que a gente chama, na verdade, a gente faz 3 perguntas, eu sempre deixo o nosso convidado escolher. Tem alguma coisa que você sente falta do lazer que você tinha no Brasil para o lazer que você tem aqui no Canadá? Lazer. Olha, tem uma coisa que eu sinto falta, que eu até brinco, eu e minha filha, né? Eu sinto saudade dos shoppings de São Paulo. Uma coisa bem, né? Bem Porque eu não sei, lá é específica. tudo tão cheiroso, é tudo tão. Sabe aquela lojinha? Eu morava. Você morou em São Paulo, né? A gente Morei. morava. Então, a gente morava no Ipiranga, perto da Moca. Então, assim, tinha um lugar que vendia queijo e vinho, que a gente ia todo final de semana na Moca, que a gente era amigo dos donos e ficava lá degustando vinho. Então, sabe essa coisa mais familiar, quando a gente conhece, né? Ipiranga, Moca, que eram os bairros que eu morava, é muito familiar. A gente. O tio do mercado lá me conhece desde que eu era criança, então eu sinto falta dessas coisas, assim, A sabe? proximidade, né, É, a brasileira. proximidade. Olha, Moca, eu sou suspeito, porque eu morava no Morumbi, eu saí do Morumbi pra Moca pra comer um rodízio de pizza lá no Capela, não sei se você lembra. Ah, sim! Uau, que legal. Eu saía porque valia a pena, então, Valia. Ah, na Moca tudo vale. que legal. E aqui no Canadá, você sofreu algum tipo de golpe?
Essa é a pergunta que a gente gosta de fazer também. Não, que eu me lembre, não. Ou tentativa de golpe, né? Ah, não, tentativa de golpe dessas que ligam pra gente todo dia, praticamente, né? Chinês, né? É, não, Né? indiano, chinês que liga todo dia, fala, ou então mesmo tem um inglês, né? Que faz tempo que eu não recebo mais. Você está com seu visto errado, você vai ser preso se você não ligar no número tal. Eu falo, misericórdia, não, mas nunca pegou, não. Muito bom. Vamos para os nossos quadros tradicionais aqui do Carreira do Canadá, que é o que é uma. Esse é a pergunta simples e direta, né? O que é o Canadá para você? O Canadá é uma grande mãe, é um grande sonho realizado, é um lugar que te acolhe, que essa é a minha visão e a minha experiência, pelo menos, né? Eu olho aqui, todo mundo é igual, todo mundo, não existe essa coisa hierárquica do status, que um é melhor do que o outro, então foi isso que eu busquei aqui, sabe? Aqui, a tua orientação sexual, ou o que quer que seja da tua vida, você é livre, e você é livre de verdade. Eu brinco que às vezes, agora com as crianças não, mas antes o Leandro ia para os shows dele de rock and roll, eu voltava também, ia para o bar com as minhas amigas, voltava, 1h da manhã, sozinha na rua, e eu falava, gente, que o Canadá é isso, sabe? É a liberdade, é a verdade de você ser um ser humano em harmonia, eu acho que é isso. Muito bom. Agora a pergunta do Rodrigo, sem ser quadro. Você também gosta do rock and roll que nem o Leandro? Ou menos? Adoro muito. Não necessariamente as mesmas bandas do Lê, algumas sim, mas outras não. Adoro rock. Não, muito bom. Eu vejo que assim, aqui o cenário tá legal. Não muito do power metal melódico eu vejo, mas de forma geral tem bastante banda vindo. Muitas vêm para cá, algumas estranhamente não vêm para cá, vêm só para Montreal. Eu não entendo. Pois é. Acontece. O Rammstein, por exemplo, só foi para Montreal. Pois é. Tem algumas bandas que têm feito isso. Eu acho que esqueci uma também, que foi bem curioso deles nem terem vindo para Montreal, mas existe uma diferença de gosto bem característica, ela sabe que eles estão fazendo, né? Sim. Mas vamos continuar então. A gente tem o nosso quadro tradicional aqui também, antes da gente entrar no quadro da galera, que é o famoso Sal na Neve. E nesse quadro a gente faz aquela analogia, né? Que o governo, né, a prefeitura joga o sal para desobstruir os caminhos, né? Na verdade, o sal derrete a neve e facilita. Então, por exemplo, para as pessoas que estão te assistindo, viram que você tem uma trajetória em Quebec, a migração é diferente, foi em outra época, beleza, o pessoal tem que relevar isso, né? Faz tempo já. Faz tempo, gente, tá me perdoa. Mas a pessoa está assistindo e está vendo, poxa, achei legal, eu sou terapeuta também, eu tenho um caminho para mim, depois que eu conseguir. Quais são as maiores dicas para a pessoa conseguir exercer a profissão de terapeuta natural em Quebec, especificamente, né? Para onde você está. Então, aqui, primeiro que não vai ter esse limite de Quebec, você vai poder atuar pelo menos online ou viajando para ter o teu consultório no Canadá inteiro, porque se você faz parte da associação do Quebec, eles te dão essa profissionalização, digamos assim, pro Canadá todo. Então, assim, vem e estuda aqui também, sabe? Às vezes o pessoal tá escutando e fala, nossa, não sei se a minha carreira daqui do Brasil eu vou levar para o Canadá. Se você gosta, por exemplo, de lidar com pessoas, né? Porque hoje em dia, Rodrigo, tem muita gente transicionando para essa carreira de terapias naturais. Certeza. Então, assim, aqui a gente tem muito curso, a associação mesmo, ela oferece cursos que são pagos, claro, mas tem muito curso gratuito aqui, muito curso bom gratuito. É uma área, os canadenses amam as terapias naturais. Só da gente ir na farmácia, né? Eu lembro a primeira vez que eu me choquei, eu fui no farmacêutico, eu tava, acho que com infecção urinária, e eu falei, caramba, eu vou ter que ir no médico, pegar antibiótico, o que eu faço, né? Fui no farmacêutico, ele, toma chá de cranberry. Eu falei, você tá louco? Chá não, suco. Eu vou comprar esse suco assim, industrializado. Ele toma o suco de cranberry. Então eles dão muita receita de vovó, sabe? Então aqui... Que funciona, né? Super funcionou na hora. Eu falei, gente, eu aqui preocupada de ir pro hospital, ficar horas lá para esperar alguém me falar se eu preciso de antibiótico. Não. Então, assim, a saúde natural aqui, ela é muito bem vista. Então, venham, quem tem interesse por essa área, não só em Quebec, gente. O Quebec, se você vier para o Quebec, tem a Associação dos Naturoterapeutas aqui no Quebec, mas você tem uma profissão legalizada para trabalhar no Canadá, no mundo, né? E tá tudo certo. Tá bom demais, sensacional. Dicas fantásticas. E é bom saber que tem essa possibilidade, né? Assim, vou falar que é fácil, porque nunca é fácil nada no Canadá, né? Mas assim, menos obstáculos, vamos chamar dessa forma. Então a gente vai entrar aqui no nosso quadro, que a gente chama no quadro da alegria da família canadense brasileira, né? Que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, né, Igor? Solta
a vinheta do nosso canadômetro. Tá? Então vamos lá. Para quem não conhece, ó. Então vamos lá. Para quem não conhece, o canadômetro é uma brincadeira que a gente faz aqui, que a gente testa o quão canadense estão as pessoas, e às vezes elas se surpreendem. Eu vou dar uma opção para ela, uma opção brasileira e uma opção canadense, e a pessoa vai ter que escolher. Lembrando, a gente tenta sempre evitar o julgamento, principalmente quando a Carol não está aqui, né, Igor? Quando a Carol está aqui é um pouco mais complicado, porque ela julga mesmo, a gente segura ela, mas ela não consegue. Mas enfim, vamos lá. Primeira opção está aqui, que é o Lake Louise ou Fernando de Noronha. Olha, eu fiquei com medo quando eu vi o do Arnon, porque eu não conheço nem Lake Louise e não conheço nem Fernando de Noronha. Mas, como eu tô aqui no Canadá, eu vou ficar com Lake Louise, porque eu acho que vai estar mais fácil de conhecer. Nem te julgo, no meu que eu fiz também, eu não fui nenhum dos dois, mas foi a mesma situação. Vamos lá, esse aí talvez você já conheça, Niagara Falls e Cataratas do Iguaçu. Então, só conheço Niagara Falls e amo de paixão. Então, vou ficar com Niagara. Olha aí, a gente tem, em cada temporada, a gente faz um ranking, né? O primeiro que ganhou foi o Andy Rossetti, um tatuador na temporada do Novo Estúdio. O segundo foi o Vitor Boechat. E vamos ver o que acontece com vocês. Essa opção para roqueira é mais difícil, mas vamos lá. Avril Lavigne ou Anitta? Tenho que escolher, Rodrigo. Tá bom, vou escolher Avril Lavigne, porque tem algumas músicas dela que eu gosto. A Anitta, tenho todo o respeito, porque ela tem um baita sucesso, tem uma carreira incrível, mas não é o meu estilo. Eu admiro ela muito mais como marqueteira do que como... Não, como marqueteira, né? Com certeza. Então vamos lá, o Canadá massacrando, mas vamos lá. Salário por hora ou salário por mês? Salário por hora, porque eu tô acostumada já, né? Então já sei viver minha vida com salário por hora. Por cliente, né? É verdade, é verdade. Vamos agora. Botas e luvas ou chinelo e shorts? Ai, chinelo e shorts, né? Daí o tropical não sai do nosso sangue. Vamos que vamos. Agora, esquilo ou mico-leão dourado? Ai, eles são tão lindos, gente. Ah, mas eu acho que eu fico com esquilo. Eu sou apaixonada por esquilo. Apaixonada. Vamos lá. Canadense total aí, hein? Ô, Igor, já chegamos aí. Será que ela vai ser a campeã da terceira temporada? Vamos ver. Beisebol ou bets? Depende do lugar que você é. Isso é taco no Brasil. É taco. É, eu fico com o taco, porque beisebol, não faço a menor ideia, eu acho muito chato. Não, obrigada. O bets é mais ativo, né? É. Vamos lá. Pontualidade canadense ou atraso brasileiro? Ai, pontualidade canadense. Gente, atraso me dá palpitação, não tenho condição de lidar com atraso. Acaba que você fica viciado nesse negócio de horário, né? Depois que você... Fica. Blood Caesar ou caipirinha? Caipirinha. Adoro Blood Caesar, gosto, mas caipirinha, com certeza. Muito bom, muito bom. Aí, 6-3. E a última, para fechar, papel na lixeira ou papel no vaso, acredita que tá na lixeira ali, mas é papel no vaso ou papel na lixeira? Papel no vaso bem mais fácil, gente. Mas eu acho mais higiênico também, né? Também. Então é isso, fechamos o canadômetro com 7-3. Você é uma concorrente muito pesada aí para ganhar o troféu da terceira temporada. Se eu não me engano, depois a gente vai computar o placar aí, mas as chances são grandes, se eu não me engano. A gente tem poucos ainda, acho que tem 3 ou 4 da terceira temporada do novo estúdio. Olha só. E, para fechar, a gente tem aqui o que a gente chama de momento jabá, né? Que principalmente para quem é autônomo, né? Para quem é empresário, que é bem legal. Então fala pra gente onde o pessoal te encontra, você tem um site, enfim, todas as redes sociais, todos os pontos de contato. Fica à vontade, se quiser falar também do podcast do Leandro, fica à vontade. Que eu sou fã também, quero participar, então fica à vontade. Fala que o microfone é seu. Obrigadão, Rodrigo, pelo espaço. Bom, todo o meu trabalho ele tá lá no meu site, que é Adriana Souza com Z,
Estou no Canadá, mas meu site é .com.br e lá tem link para tudo. Tem o link para o meu Instagram, tem link para o meu Telegram, tem o link para o YouTube. E onde eu estou mais ativa é no YouTube. O meu canal do YouTube, eu faço vídeo semanal, às vezes diário, depende da fase, desde 2013. Então tem muito assunto sobre imigração, carreira, saúde mental, saúde emocional, autoconhecimento, espiritualidade, tudo nesse mundo e com um olhar acolhedor, com um olhar que o meu slogan do meu trabalho é você é a pessoa mais importante do mundo, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente se acerta nas outras questões da nossa vida. Então, o meu YouTube é @hoje eu me sinto, mas lá do meu site, que é adrianasouza.com.br, tem diretamente, e eu tenho uma escola também de terapias naturais, eu dou o curso de floral de Bach, então quem tiver interesse em fazer também, o curso é online, e tá lá, o link no meu site também, é o Colegiado da Vida, é lá que a gente faz o curso, e é bem interessante para quem quer se formar terapeuta, para quem quer aprender sobre os florais, Adri, não quero mudar de carreira, mas eu quero aprender sobre os florais, lá eu ensino, e é bem gostoso, bem legal. Que legal, você faz yoga também? Fiquei curioso, que normalmente faz parte, né? Então, eu já fiz yoga, mas faz tempo que eu não volto, então não é uma praia, assim, eu gosto, mas não é algo que tá no meu dia a dia, não. Entendi, porque normalmente essa espiritualidade sempre tá ligada, né? Tem muita gente que usa o floral, faz Sim, yoga, medita, né? São sim, coisas que sim. normalmente que estão relacionadas, né? São. Ou pega um pouquinho de cada um, né? Cada um, de repente, gosta mais de meditar, gosta mais de yoga. Então, é que assim, eu sou meio alternativa, né? Porque eu gosto de metal, né? O pessoal fala, nossa, ela é espiritualizada, é toda zen, mais ou menos, não é bem assim. Mas eu acho que eu falo isso, a pessoa fala, pô, mas o metal é justamente isso. Pelo menos eu tô com raiva, sei lá, eu escuto, me acalma. Pois é, Sabe total. o que? O Não, metal tem me muita fala gente de que mal. fala, ai não, você não pode ouvir metal porque tem a letra que fala de não sei o quê. Primeiro, a pessoa precisa ouvir a letra para entender. O pessoal acha que é só pancadaria a letra de metal. Nunca pararam para ouvir de verdade, né? E mesmo que for, se você ouve e fica feliz, é isso que conta. E tem que ouvir música clássica porque ela que é saudável. Se você gosta de música clássica, se você gosta de ópera, sim. Mas tem gente que acha um saco. Você vai ficar depressivo se você escutar uma música clássica se você não gosta. Então, o que vai elevar a tua alegria é o que vai ser terapêutico para você. É verdade. Por exemplo, o que me irrita é quando tá tocando a música da rádio. Isso me irrita. Aí eu preciso deixar no mudo. Senão eu fico realmente bravo. Às vezes eu fico bravo e eu nem percebo que eu ligo o carro, esqueço de abaixar, eu vejo, estou com raiva por isso. Aí eu desligo e falo, olha, me acalmei. Tá vendo? Você sabe se autorregular, Rodrigo. Olha que coisa boa. Você tá na sua harmonia aí. É o primeiro passo, né? Mas, assim, queria te agradecer, muito legal, acho que aprendi bastante coisa, acho que a nossa audiência também aprendeu bastante coisa com a sua história também, e Que entender um legal. pouco mais. Quebec, a gente sempre pede, né, quando o pessoal vem de Quebec, assim, que, pô, seria mó legal o Leandro vir conversar aqui com a gente também, qualquer amigo seu que Bora, tá na vamos, chama profissão. ele que demorou para ele ir, né? A gente quer bastante conversar com várias profissões diferentes, é interessante para a gente mostrar essa outra realidade. Quanto mais a gente conseguir explorar o Canadá, continua meu convite para você que está assistindo, se você mora em Nunavut, meu sonho é conversar com uma pessoa de Nunavut ou de Whitehorse, um brasileiro que mora lá. Enfim, continua na batalha, né, Igor? Um dia eu vou conseguir entrevistar alguém de Nunavut, quem sabe, né? Então é isso, muito obrigado. E é Eu isso, que agradeço. pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau, Adriana. Tchau, tchau. Obrigadão, Rodrigo.